Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é sábado, dia 19/9, dia também de São Januário. Vamos ouvir o Santo Evangelho que se encontra em Lucas, capítulo 8, versículos 4 a 15. Naquele tempo, reuniu-se uma grande multidão e todas as cidades iam ter com Jesus. Então ele contou-lhes esta parábola. O semeador saiu para semear sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras, brotou e secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram juntos e sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu fruto, 100 por 1. E dizendo isso, Jesus exclamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado desta parábola. Jesus respondeu: a vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. A parábola que quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre a pedra são aqueles que ouvem, acolhem a palavra com alegria, mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres da vida, e não chegam a amadurecer. Os que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com o coração puro e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus filhos, o Senhor conta aqui a parábola do semeador. Nós já ouvimos várias vezes essa parábola, é tão profunda e nos traz uma grande mensagem, como toda a palavra de Deus. Filhos, o Senhor conta a parábola do semeador, que saiu a semear a semente. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, outra um terreno cheio de pedras, outra no meio dos espinhos e outras caiu em terra boa. Qual é a comparação que Jesus faz com esta parábola, meus filhos? Aqueles que caiu na beira do caminho são aqueles que ouvem a palavra de Deus, mas não tem força para lutar, para vivê-la. Aí diz Jesus, aí vem o demônio e rouba do seu coração a palavra que ali foi semeada. Aí a pessoa não vai acreditar mesmo e corre o risco de não se salvar, porque ouviu a boa nova da salvação, deixou que ela fosse no coração, mas não cuidou, ou seja, não se desligou do mundo. Aí vem um demônio então e tira a boa semente ou a palavra do Senhor que foi semeada em seu coração. E isso acontece até nos dias de hoje, hein, meus filhos? Isso acontece. O inimigo de Deus sabe muito bem como fazer isso, como iludir a pessoa para que ela não coloque em prática aquilo que ela ouviu. A palavra de Deus que cura, que liberta e que salva e que dá uma nova vida. Uma outra parte, diz aqui o Evangelho, que caiu num terreno cheio de pedras, muitas pedras, aí cresceu, mas como não tem como ter raiz por causa das pedras, aí o que acontece? Essa pessoa ela é semelhante como aquelas que ouvem a palavra, vai até aqui na frente, mas de repente começa uma coisa errada, uma provação qualquer, já abandona tudo, já não quer saber de igreja, já não quer saber de rezar, já não quer saber de Deus, enfim, não tem raiz. Ela não consegue ser perseverante na sua caminhada de fé, já abandona tudo e volta para trás e corre o risco de ser pior do que era antes. Outra semente caiu
em meio aos espinhos são aquelas pessoas que ouvem a boa nova da salvação, mas ainda não se desligaram do mundo. São ainda apegados aos bens materiais e quer colocar esses bens no lugar de Deus. Aí não tem como. Quando a pessoa acolhe a boa nova da salvação, meus filhos, Deus tem que estar no centro. No centro. Para ser luz, para iluminar, para que assim a pessoa possa, a partir de então, dar os bons passos. Caso contrário, não vai caminhar mesmo. Deus não quer um coração dividido. Deus quer um coração totalmente dele, para ele, onde ele possa fazer a sua morada e a pessoa então possa caminhar para a vida eterna. E outra semente caiu em terra boa. São aqueles corações bons, generosos, que acolhem a palavra de Deus e permitem que assim, na perseverança na caminhada, na renúncia do dia a dia, renunciando às coisas do mundo, se abrindo para a boa nova da salvação, elas possam, a partir de então, ter uma vida nova em Cristo Jesus, nosso Senhor. E aí, meu filho e minha filha, com qual coração você pode comparar o teu coração? Com qual terreno você pode compará-lo? À beira do caminho? Entre as pedras? Entre os espinhos? Ou aquele terreno bom, que dá muitos e muitos bons frutos? Aí, cada um tem a resposta para si mesmo. Que bom se nossos corações fossem todos bons, preparados para acolher a boa nova e a partir de então possa dar muitos e muitos bons frutos, frutos para a vida eterna. Deus abençoe você e toda a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.